Tratar insônia muitas vezes pode ser um desafio, mas existem métodos de tratar essa insônia chamada higiene do sono, que são hábitos do seu dia a dia que podem propiciar a uma melhora do seu padrão de sono. Essa higiene do sono, esses hábitos saudáveis, eles de fato melhoram muito a qualidade do seu sono, evitando inclusive que você acabe utilizando remédios para dormir. Então hoje eu quero explicar para vocês algumas formas, alguns hábitos saudáveis que você pode ter que ajudam no seu hábito do sono e melhorem a sua insônia, ok? A higiene do sono, ela é constituída de vários tipos de comportamento. Por exemplo, sabemos que se você utilizar drogas ou até substâncias ativadoras, então o uso de drogas ilícitas, como por exemplo a cocaína, o crack, eles podem atrapalhar o sono. O tabagismo, o cigarro, o fumo, também atrapalha o sono. E aí um ponto interessante, muitas pessoas, elas acabam fumando antes do horário de dormir. Elas dizem que relaxa, mas efeito cerebral do cigarro, do tabaco no cérebro, embora a sensação seja de relaxamento, ele é ativador, então ele atrapalha o padrão de sono. A pessoa acaba tendo um sono irregular. Além disso, o uso de álcool também. O álcool ele tem uma situação interessante, pois ele acaba induzindo o sono, o que pode às vezes ser bom, as pessoas sentem isso como bom, que não é na verdade, mas ele atrapalha todas as outras fases do sono. Ele faz com que o seu tempo total de sono seja ruim, como que você fique pouco tempo num sono que é reparador, o sono REM, ele faz com que seu sono tenha maior grau de agitação, ele faz com que os ruídos externos afetem facilmente o padrão de sono. Então vocês vão ver muitas pessoas que ingerem álcool, seja continuamente ou ingerem álcool ocasionalmente, elas notam no dia seguinte que elas acordam como se ainda estivesse muito cansada, como se o sono não tivesse sido reparador. Então o uso de drogas lícitas ou ilícitas atrapalha. Além disso, substâncias como a cafeína também pode atrapalhar bastante o seu sono. Então o recomendável para quem tem insônia é que não faça uso de cafeína após as 18, após as 16 horas em algumas pessoas, por exemplo, né? Eu não tenho insônia, por exemplo, mas eu sei que se eu tomar cafeína após as 4 horas da tarde, eu vou ter uma dificuldade em iniciar o sono. Para a gente ver a sensibilidade muitas vezes que as pessoas têm em relação ao café. Por outro lado, tem pessoas que tomam 10 ou 11 da noite e dormem bem. Mas, de modo geral, as pessoas que têm insônia devem evitar o uso de cafeína após esse horário, tá bom? Então, esse é um item muito importante. Um segundo item muito importante é padronização. A padronização do sono, então horário certo de deitar na cama e horário certo de levantar da cama. Ah, doutor, mas eu deito na cama e fico remoendo, não consigo dormir. Ok, mas você se prepare para sempre às 10 da noite, por exemplo, ou sempre às 11 da noite, por exemplo, você irá deitar para dormir. E mesmo que você tenha insônia ao longo do dia, dificuldade no seu padrão, o que você deve fazer? Você deve, de manhã, acordar rigorosamente no mesmo horário. Isso inclui finais de semana, porque o seu cérebro precisa ser reabilitado e muitas vezes demora 3 meses, por exemplo, para que o cérebro se reabilite com o seu sono e consiga dormir adequadamente. Eu, inclusive, no Instagram tenho falado bastante sobre isso. Me segue lá, @Dr. Guilherme Labinas no Instagram, que você vai ver bastante conteúdo sobre isso. E TikTok também, chamado @Dr. Guilherme Labinas, tem muito conteúdo sobre insônia, sobre sono, como lidar com isso com remédios, inclusive explicando alguns remédios que podem ajudar nessas situações, tá? Então eu falei do horário de acordar, do horário de dormir, falei dessas substâncias. Além disso, existem outras coisas que podem ajudar ou atrapalhar o sono. A atividade física ela é muito benéfica, ela ajuda muito o seu sono. Entretanto, para pessoas com insônia, evitamos a atividade física intensa, cerca de 1h30 até 2 horas antes de dormir. Então, se o seu horário de sono é às 10 da noite, por exemplo, a atividade física deve terminar, atividade física de intensidade alta, né, moderada e alta, ela deve terminar até 8 da noite, tá bom? As atividades físicas que são mais relaxantes, mais tranquilas ou de uma intensidade menor, aí já não teria tanto problema. Além disso, então, a atividade física, então, ela ajuda no sono, mas muito perto do horário ela pode atrapalhar. Sabemos que o sono, ele, entre outros hormônios, neurotransmissores, ele tem muito a ver com liberação de melatonina, que é um indutor natural do nosso sono. A melatonina, ela começa a ser liberada no final do dia, a partir do momento que a luz solar vai diminuindo. Então, com a diminuição da luz solar, essa pessoa, ela começa a ter essa liberação de melatonina, a ponto de a hora que escurecer, a melatonina chega no seu ápice e a pessoa acaba dormindo. Então, tudo aquilo que gera luz acaba atrapalhando o seu sono. Então, mas chegando no final do dia, é importante que você deixe a casa o menor tempo de iluminação possível, de repente os ambientes todos escuros e só os lugares que você está com uma luz acesa. E principalmente,
evite no horário de dormir o uso de telas, celular, computador, televisão deve ser evitado. Então, se você tem insônia, o ideal é 1 hora antes, 1 hora e meia às vezes antes de dormir, já não pegue celular, não fique com a luz dele, não pegue tablet, não assista televisão, tá? Esse talvez seja o maior desafio que a gente tem no mundo atual, no mundo moderno, que muitas vezes a pessoa deita na cama e a hora que ela se sente conectada com o mundo, é nessa hora que ela deita e ela quer olhar as redes sociais antes de dormir. Só que isso, para quem tem insônia, é terrível. Muita gente não tem insônia, faz isso e dorme normalmente. Por quê? Porque o cérebro dela acaba não sendo influenciado tanto por esse tipo de atitude. Mas se você tá com problemas de dormir, você tem que seguir todos esses passos que eu tenho falado, porque eles são muito importantes, tá bom? Inclusive, se você tiver dúvidas, manda direct para mim lá no Instagram, tá? Aliás, aqui no YouTube também, se inscreva no canal, já dá um like, curte, compartilha, comenta, porque muita gente precisa aprender esses hábitos, porque a gente sabe que a insônia acomete uma população muito grande no nosso país, tá bom? Então, temos aí a iluminação, certo? Agora, eu gosto de ler na cama, doutor. Eu gosto de acessar o celular na cama, eu gosto de ficar fazendo outras coisas na cama. Devo fazer isso? Essa é uma pergunta interessante. A cama, eu costumo dizer que ela é feita para 2 condições. Ela é feita para você deitar e dormir, e ela é feita para você se relacionar com o seu companheiro, com a sua companheira. Então, a cama ela não é feita para você assistir TV, para você ficar lendo. Ah, doutor, mas eu gosto de ler antes de dormir e eu durmo bem. Perfeito, a gente entende isso. Mas na insônia, o ideal é você só deita na cama na hora que você for dormir. Dormir. Então, se você quer ler, se você quer assistir televisão, você vai para um outro ambiente. Na hora de dormir, você vai para a cama. Por quê? Porque você está condicionando o seu cérebro de que se você faz outras coisas além de dormir, você condiciona seu cérebro dizendo o quê? Que a cama não é feita para dormir. A cama é feita para ler, ela é feita para estudar, ela é feita para trabalhar, ela é feita para assistir jogo de futebol, ela é feita para entrar no celular, mídia social, mas ela não é feita para dormir. Então, entenda que a higiene do sono, elas são hábitos saudáveis que você cria para conseguir ter um sono de qualidade. Então precisa condicionar seu cérebro, horário de acordar, horário de dormir e também entendendo, mostrando para ele que a cama não é feita para outras coisas que não se relacionar com seu companheiro, companheira ou então usar o celular. Se você gosta de ler, pega numa poltrona, mesmo no quarto, pode ler, coloca um abajur fraquinho e leia. Agora, doutor, deitei na cama, passou uma meia hora, não dormi. Qual é a recomendação? Nesse caso, a recomendação é que você saia da cama, sente numa poltrona, num sofá, coloque uma luz não tão perto, um pouquinho distante, abra um livro e comece a ler. Leia esse livro com aquela luz mais distante. A partir do momento que deu sono, você volta para a cama e vai fazendo esse processo, que você vai treinando o seu cérebro que ali, a cama, ela é feita para dormir e que se você não estiver dormindo, você tem que sair dela, voltar a ter sono e ir novamente para a cama. É um processo meio moroso, mas é um processo mais saudável e altamente eficaz. Além disso, então, se você é uma pessoa que gosta sempre de tomar refrigerante, Coca-Cola, por exemplo, né, refrigerantes que são ativadores ou ter aquela ingesta de calórica muito grande, cuidado. Se você tem insônia, tomar refrigerantes ou alimentos que são estimulantes, eu falei da cafeína, por exemplo, né? Ou alimentos estimulantes podem atrapalhar seu sono. E refeições muito intensas, muito vigorosas também podem atrapalhar o sono. Então, você comer uma macarronada antes de dormir, comer grandes pedaços de pizza, um churrasco, isso obviamente vai atrapalhar a qualidade do seu sono. Isso é muito importante, então, de você entender. Alimentação, quer comer um pouco mais? Coma mais cedo, umas 3 horas antes de dormir, pelo menos para conseguir fazer um pouu dessa digestão. Mas evite alimentos muito calóricos ou alimentos muito pesados antes de dormir, tá? Para pessoas também que querem, de repente, mudar o ambiente da casa, aquela luz amarela, aquela luz branca muito intensa, elas também podem atrapalhar o sono. Então a gente fala muito naquelas luzes mais âmbar, mais alaranjadas, mais vermelhas na casa, né? Elas podem ajudar, aquelas luzes roxas, elas acabam ajudando bastante o ambiente doméstico a fazer com que você tenha um sono de mais qualidade. Então, se você quiser colocar esse tipo de lâmpada na sua casa, super interessante, pode ajudar bastante também, tá bom? Esses aqui são hábitos ao longo mesmo da sua noite, do seu dia, que podem propiciar o sono. Entendendo que a insônia, ela pode gerar muitos prejuízos no dia a dia, desde problemas de acidente automobilístico, prejuízo no trabalho, nas relações, irritabilidade, ansiedade, mas que ela também é um fator de risco para o desenvolvimento de depressão, de ansiedade, de abuso de substâncias, tá bom? Então, cuidado com esse tipo de situação e também cuidado com o uso de medicamentos, muitas vezes, que são ativadores. Às vezes você toma algum remédio que ele causa insônia, então é importante você investigar remédios que está usando, se atrapalham o sono, doenças crônicas, às vezes dor crônica que você tem também pode atrapalhar o sono, então tratar a dor crônica muitas vezes acaba sendo útil. Essas
vias todas, elas vão ajudar você a melhorar seu sono. E se você gostou desse vídeo, se quer, compartilha ele com o maior número de pessoas possível, porque isso vai ajudar muita gente que tem insônia e quer ficar tomando apenas remédio e que esses hábitos saudáveis ajudam demais, mas também se ajuda a divulgar meu canal cada vez mais para que eu atinja o maior número de pessoas e que pessoas possam ser ajudadas, tá bom? E toda quinta, toda segunda-feira, eu, Dr. Labinas, tenho vídeos novos no canal e aí, se você puder, então já se inscrever e ativar o sininho, você será informado toda vez que chegar um vídeo novo, tá bom? Bem, até o próximo vídeo, um grande abraço, pessoal!